Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa aula de História. E o assunto da nossa aula será independência na África e na Ásia. Ok? Bem, então acompanhe essa aula comigo e vamos conhecer um pouquinho sobre o processo aí de independência dos países africanos e também asiáticos aí durante a Guerra Fria e também compreender quais são as relações entre os países europeus e os conflitos que geraram esse processo de independência. Ok? Bem, pessoal, quando nós analisamos o processo de independência na África e na Ásia, é preciso retomar alguns assuntos, como, por exemplo, o imperialismo europeu do século XIX. Então, nós vimos que no século XIX, alguns países europeus, as potências europeias, elas iniciaram um processo de expansão territorial, política e ideológica na Ásia, África e na Oceania. Então, com o decorrer, com um dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento dessas potências que atuaram, que gastaram, que investiram muito na guerra, acabou por enfraquecê-las. Então, e esse enfraquecimento acabou gerando aí movimentos de independência na África e é o que nós vamos abordar a partir de agora. Então, ao longo dos anos, surgiram aí alguns movimentos de independência que influenciaram o surgimento de vários países. Bem, um dos motivos foi a participação de africanos na Segunda Guerra Mundial ao lado aí dos países europeus. Então, muitos soldados africanos que combateram na África, na Alemanha, na Itália e também na França, eles começaram a perceber uma contradição. Enquanto eles lutavam contra o expansionismo nazista, eles perceberam que viviam sobre um controle de países europeus, dos aliados. Então essa contradição ela foi se tornando cada vez mais evidente. Lutar pela liberdade de outros países enquanto não lutavam pela sua própria liberdade. Então, como consequência, né, surgiram aí alguns movimentos chamados pan-africanismo e pan-arabismo, que é uma consequência do imperialismo europeu, ou seja, surgiram ideias como contradições desses movimentos, né, de autonomia e de unidade dos povos africanos contra o imperialismo europeu. Então, no norte da África surgiu também o pan-arabismo, que era a defesa da unidade das regiões que tinham uma formação religiosa islâmica. Um outro fator que contribuiu para o processo de independência na África foram as influências da Guerra Fria. Como nós vimos, esse conflito ideológico, político, militar, econômico entre Estados Unidos e União Soviética entre 1945 e 91 influenciou várias partes do mundo. E como uma dessas características foi incentivar os movimentos de independência na África, tanto para capturar países ideologicamente para o socialismo ou para o capitalismo. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética incentivaram os movimentos de independência para se aliar a esses países em processo de independência, ok? Bem, pessoal, o movimento de independência na África, ele tem como característica a presença de muitas fronteiras que já haviam sido criadas durante o imperialismo, mas elas permaneceram. Só que essas fronteiras elas não consideraram as características étnicas e culturais e, como consequência, começou a abrigar povos de diferentes etnias. Então, durante o imperialismo, a partilha da África, né, ela foi uma divisão territorial e não levou em considerações a particularidade das milhares de etnias que viviam no continente africano. Então, muitos povos, eles ficaram, povos inimigos, inclusive,
eles ficaram abrigados no mesmo território. E esse fator gerou uma série de conflitos durante o imperialismo e depois da independência dos países africanos, também aconteceram vários conflitos étnicos em função desse desdobramento do imperialismo. Então, uma consequência do imperialismo foi os conflitos interétnicos dentro do território africano. Ok? Bem, nós temos aí alguns movimentos de independência, como, por exemplo, algumas possessões portuguesas, Guiné-Bissau e Cabo Verde, independência da Angola e também de Moçambique, né? Então, algumas regiões, como Guiné-Bissau e Cabo Verde, já eram controladas por Portugal desde o século XVI, desde a expansão marítima. E eram um movimento aí liderado pelo Amilcar Cabral, liderado aí pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, alcançou a independência dessas regiões em 1978. Bem, na mesma década aconteceu a independência da Angola, com a unidade de 3 grupos nacionalistas rivais: o Movimento Popular de Liberdade da Angola, a União Nacional para a Independência Total de Angola e também a Frente Nacional de Libertação de Angola, que conseguiram aí a independência em 1975. Um outro processo foi mais violento, não é? Com a luta armada contra as forças portuguesas em Moçambique, e a Frente de Libertação de Moçambique alcançou a independência em 1975. Agora, um detalhe, pessoal, muito importante de se notar é que quando nós falamos em independência, nós estamos considerando as lutas, né, desses povos pela sua liberdade, liberdade econômica, política e social. Quando nós falamos assim, o conceito de colonização, ele apresenta algumas dificuldades em ser aplicado nesse assunto. Por quê? Porque a descolonização sugere que foi uma concessão dos países europeus à liberdade desses povos. E como nós estamos percebendo, não foi assim. Aconteceram lutas, guerras, muitas vezes lutas armadas, manifestações, greves, e tudo isso demonstra a ação desses povos para conquistar sua própria liberdade e independência. Então, o conceito de independência ele é mais aplicável nessa situação, ok? Então, nós temos também as antigas possessões espanholas, o Saara Ocidental, né, que teve a retirada aí dos espanhóis em 1974, território que corresponde à Argélia, Marrocos e Mauritânia, e também a região da Guiné. A independência foi obtida em 1968. Temos também algumas possessões francesas, né? O Marrocos em 56, a Tunísia em 57 e a Argélia em 62. Bem, o fim da dominação belga, né, remonta também ao imperialismo, e o Congo alcançou a sua independência em 1960, e também Ruanda e Burundi, que alcançaram a sua independência em 62. Foi um processo muito conflituoso, os belgas não aceitavam a independência de Ruanda e Burundi, e também no Congo, e nesses casos as organizações das Nações Unidas teve que intervir e acompanhar todo o processo de independência. Ok? Muito bem. Bem, pessoal, nós temos também a Nigéria, Serra Leoa e o Quênia, que eram dominações inglesas no continente africano. E ocorreu aí por meio de intermediações políticas, ou seja, essa aí foi de uma forma um pouco mais amistosa. Então, nesse processo de dominação, do que remonta ao século XIX, né, durante o século XIX, durante o imperialismo, como era a técnica de controle que os ingleses estabeleciam nessas regiões? Eles se aliavam aos chefes locais, concediam favores a eles em troca do controle da população local. Então, ao invés de impor o controle direto,
eles tinham como intermediários os próprios líderes locais, que mantinham o controle da população, exploravam mão de obra, trabalho e daí por diante. Então, na Nigéria e Serra Leoa, a independência ocorreu de forma mais pacífica. Só que no Quênia, o processo foi mais conflituoso, marcado por protestos, prisões, manifestações, boicotes. E em 1963, o país, de fato, conquistou a sua independência. Bem, pessoal, todos esses assuntos que nós estamos abordando aqui, o processo de independência na África, e veremos mais adiante também na Ásia, nós estamos percebendo que faz parte de um contexto de Guerra Fria, de debates, de dois projetos, né, que estão em disputa e que também nós precisamos considerar a crise do imperialismo devido ao enfraquecimento dos países europeus devido à Segunda Guerra Mundial. Então, todos esses assuntos estão correlacionados, ok? Bem, na África do Sul, não é? O continente africano foi dominado aí inicialmente pelos holandeses desde o século XVII. Então, durante o século XVII, os holandeses expandiram seus territórios, tinha uma organização que era a Companhia das Índias Ocidentais, uma companhia que comercializava vários produtos, principalmente o açúcar, e os holandeses tinham colônias de produção de açúcar também, inclusive invadiram o território brasileiro no século XVII, né? Conquistaram aí o Nordeste brasileiro, só foram expulsos posteriormente, mas entre aí o século XIX e XX, né, a Guerra dos Boerês, os ingleses também adquiriram domínios na região. E em 1910 foi criada aí uma União Sul-Africana como parte do Império Britânico. E um grupo de elite europeia começou a dominar a região, controlar, obtendo maiores privilégios, enquanto a população local de negros e indianos viviam em péssimas condições. Então, pessoal, surgiu aí uma política, um movimento chamado de apartheid. Em 1948, o apartheid foi estabelecido como um regime de segregação racial na África do Sul. E esse regime tornava oficial, tornava lei a discriminação étnica. Isso mesmo. A discriminação étnica se tornou lei a partir de 1948 na África do Sul. Então, negros e indianos eles eram proibidos de circular nos mesmos locais que os brancos. Deveriam, então, ocupar bairros reservados, mais afastados, não tinham direitos e viviam em constantes ameaças e privados aí da sua liberdade e dignidade. Você já imaginou isso? Você sofrer discriminação por um povo estrangeiro dentro do seu próprio país, não podendo ocupar os mesmos locais, nem mesmo os banheiros públicos podiam ser utilizados por negros e brancos. Então, foi um período aí lamentável na história da África do Sul, provocado aí por essa política de segregação racial. Bem, então um dos líderes da luta contra o apartheid foi o advogado Nelson Mandela. E nós vamos conhecer agora um pouquinho da história dele, ok? Vejamos esse texto aí, pessoal, que conta um pouquinho da trajetória de luta do Nelson Mandela. Quem foi Nelson Mandela? Nelson Mandela nasceu em uma pequena aldeia da África do Sul e parte da sua vida ele viveu sob o regime do apartheid, sofrendo com discriminações e com as injustiças de um governo que valorizava apenas as elites e a população de origem branca. Mandela formou-se advogado e passou a combater ativamente o apartheid na África do Sul. Seu ativismo envolvia a organização de movimentos políticos, a realização de protestos e a defesa do direito dos negros à liberdade e cidadania. Por causa da sua atuação política, Mandela foi detido em 1962 e
e logo em seguida condenado à prisão perpétua. Ao longo dos anos, a pressão internacional e os movimentos da África do Sul conseguiram enfraquecer o apartheid e Mandela foi solto em 1990. Alguns anos depois, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta a favor da liberdade dos povos oprimidos por esse regime de segregação. Em 1994, se candidatou à presidência da África do Sul e foi eleito primeiro presidente negro do país. Leia a seguir um trecho escrito por Nelson Mandela sobre a trajetória de luta contra o apartheid e sobre os futuros desafios da África do Sul. A política do apartheid havia criado uma ferida profunda e perene no meu país e no meu povo. Todos nós passaremos muitos anos, se não gerações, nos recuperando daquele ferimento profundo. Na África do Sul, um homem de cor que tentasse viver como um ser humano era punido e isolado. Na África do Sul, um homem que tentasse cumprir seu dever com seu povo era inevitavelmente arrancado do convívio de sua família, do seu lar, e era forçado a viver uma vida em separado, uma existência na penumbra do mistério e rebelião. A verdade é que não estamos livres, meramente conseguimos a liberdade de sermos livres, o direito de não sermos oprimidos. Ainda não demos o passo final da nossa jornada, mas o primeiro passo em uma estrada mais longa e ainda mais difícil. Bem, pessoal, então, esse é um testemunho desse personagem, Nelson Mandela, que foi um importante líder aí dos movimentos contra o apartheid, contra a segregação racial, a discriminação, e também lutava aí pelo direito à liberdade dos povos da África do Sul. Bem, pessoal, nós temos um exercício agora que trata justamente do que nós vimos ao longo da nossa aula. Ligue as colunas dos países africanos com os respectivos países europeus que empreenderam políticas imperialistas em relação a eles. Bem, então, nessa coluninha aqui, nós temos os países imperialistas europeus, não é? Portugal, França, Espanha e Bélgica. Bem, só não tem a Inglaterra aqui. Bem, então, do outro lado, nós temos os países que foram dominados por esses países europeus. Bem, a Tunísia, o Marrocos e a Argélia, eles foram dominados, pessoal, pela França, ok? Então, a França que dominou esses países. Portugal, né? Portugal dominou Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Está aqui. Né? A Espanha dominou o Saara Ocidental e a Guiné Equatorial. Então tá aqui. E a Bélgica dominou o Congo, Burundi e Ruanda. Ok? Bem, logo abaixo aqui nós temos o exercício número 2, que trata aí de um assunto relacionado à independência aí dos países africanos. Beleza? Leiamos o texto. O período em torno de meados do século XX foi um momento de importantes transformações para o pensamento africano, marcado por grande otimismo e autoconfiança. As escolas de pensamento ligadas a poetas da negritude e aos militantes do pan-africanismo independentista e do socialismo africano exerciam, nesse momento, um forte impacto no continente, com grande repercussão mundial. Esse movimento passa a tratar de temas como a integração continental e a unidade política, econômica e cultural, tornando-se assim um amplo movimento de libertação na África. Bem, pessoal, o que nós temos nesse texto, né? Que está tratando aí do processo de independência
os países africanos e formação desses movimentos de independência. É isso? Então, a primeira questão é: qual é o assunto tratado no texto? Não é? Então, o assunto tratado nesse texto é a importância, né? É o pensamento africano, né? Pensamento africano, importante, né? E a importância do pan-africanismo para a independência dos países africanos. Bem, o assunto do texto está falando dessas transformações no pensamento, não é isso? E também o, a autoconfiança, o otimismo, que foi importante aí para o processo de independência dos países africanos. Bem, letra B. Quais temas passaram a ser tratados pelo movimento descrito no texto? Bem, o movimento descrito no texto é o movimento de independência, não é isso? Do pan-africanismo independentista. Então, o, o movimento o movimento pan-africano passou a tratar de temas como a integração continental, a unidade política, econômica e cultural. Não é isso? Então, essa ideia está presente justamente nesse trecho aqui, ó, né? Então, passou aí de tratar da integração continental, a unidade política, econômica e cultural, ok? Transformando num amplo movimento de libertação da África, que é o objetivo desse movimento, não é mesmo? Então, a resposta da letra C já está aí evidente, né? Qual era o objetivo? O objetivo do movimento pan-africano era a libertação da África, não é isso? Muito bem. Bem, pessoal, esse texto ele nos permite chegar, né, de uma forma bem breve, sintética, aos elementos do pensamento pan-africano, que eram um dos fomentadores aí da, da libertação dos países africanos. Então, tinha como objetivo a libertação da África, não é? Abordando aí temas como a integração continental, unidade política, econômica e cultural desses povos contra o imperialismo. Isso? Então, esse pensamento aí que alimentava o sentimento de independência dos países africanos. Bem, pessoal, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de vocês e a gente se encontra ao longo das nossas aulas com mais discussões, com mais história, com mais aprendizagem. Beleza? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.